Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Como vai você? Tudo bem? Bem-vindo de volta. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você busca ou não, eu não sei. Mas eu vou perguntar assim mesmo. Você sabe por que as pessoas buscam a Deus? Por que as pessoas sentem a necessidade de se conectar com o sagrado, com o ser superior? Tem um texto na Bíblia que dá essa explicação. Nós somos criados à imagem de Deus. Existe um conceito que fala sobre a imago Dei dentro de nós, a imagem de Deus em nós, que é como se fosse uma centelha divina que nos faz sentir uma necessidade, um anseio por algo mais. E eu vou ler um texto que está em Eclesiastes 3:11, que vai falar sobre isso. Eu vou ler na versão revista corrigida que eu sempre uso, mas vou ler também em duas outras versões. 3:11 diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, falando de Deus. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando a gente lê que Deus pôs o mundo no coração deles, dos homens, a gente fica meio sem entender exatamente o que quer dizer isso. Mas tem duas outras traduções da Bíblia, que não é a revista corrigida, que vai falar uma outra coisa que dá mais sentido, revela melhor essa verdade. Vou ler na Almeida, revista aí atualizada, e depois na King James. Na revista atualizada, esse mesmo versículo diz assim, ó: tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Agora eu vou ler esse mesmo texto na King James atualizada. E diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sabe o que isso nos mostra? Que Deus, ao criar o homem, eu estou falando mesmo literalmente do primeiro homem, Adão, Deus colocou no coração desse homem o anseio pela eternidade. E isso passa de geração a geração até nos alcançar. Todos nós temos um desejo no nosso coração, um anseio pela eternidade. No fundo, não nos conformamos com a morte. A morte é sempre algo doloroso, sempre algo que traz um impacto muito negativo. A morte, geralmente, é uma das coisas mais difíceis para nós lidarmos. Não é verdade? Porque, na verdade, não fomos destinados para morrer. Fomos destinados para a eternidade. Então, existe dentro de nós um anseio por Deus, um anseio pelo eterno e pela eternidade. Isso nos leva a buscar a Deus. Isso nos leva a buscar sentido para a vida. Nos leva a buscar propósito para a vida. Infelizmente, muitas pessoas não entenderam que Deus colocou no seu coração o anseio pela eternidade e vão buscar em várias outras fontes que não são em Deus. Fontes, tem um trecho em Jeremias que o povo de Deus fez duas coisas. Cavaram para si mesmos cisternas rotas que não retêm as águas e deixaram o manancial, que é Deus. Hoje, muitas pessoas fazem a mesma coisa de Israel, que é denunciado em Jeremias. Muitas pessoas hoje estão cavando cisternas, cavando fontes que não retêm as águas. Eles estão tentando improvisar algo com as suas próprias mãos para suprir uma necessidade que não pode ser suprida materialmente, não pode ser suprida pela iniciativa humana. E aí, além de cavar as cisternas rotas, que não retêm as águas, eles deixam de lado o manancial de águas vivas, que é Deus. Mas Deus colocou em nós esse anseio pela eternidade, para nós percebermos a sua presença na criação. Deus se revela na natureza, e isso a gente vê no Salmo 19 e Romanos 1 também, que Deus se mostrou pelas suas obras criadas. Ele se revela na criação.
é a chamada revelação natural. Mas Deus também se revela nas Escrituras, que é a revelação especial. E ainda, mais uma revelação melhor ainda do que as Escrituras, é a própria revelação do Logos que se fez carne, Cristo habitando em nós, entre nós. Quando Jesus vem ao mundo, ele é a máxima revelação de Deus. Deus se revela pela natureza, Deus se revela nas Escrituras, mas Deus se revelou através do Filho. E é esse Filho que nós anunciamos que as pessoas precisam para satisfazer esse anseio que está no coração. Agora, olha que interessante. Deus colocou no homem, no coração do homem, esse anseio. Mas Deus não força ninguém. Nunca forçou ninguém a buscá-lo. Nunca obrigou alguém a vir. Sabe aquela frase? Quem não vem pelo amor, vem pela dor? Não está escrito na Bíblia. Não tem nada nas Escrituras. O único texto que alguém pode imaginar é quando Paulo, perseguindo os cristãos, perseguindo a igreja, ele se depara com Jesus no caminho de Damasco. Jesus se revela a ele e diz uma coisa para ele: duro é recalcitrar contra os aguilhões. Mas uma coisa que Jesus está dizendo aqui, que alguns interpretaram errado, Jesus não está dizendo, olha, eu escolhi você, você vai ser meu de qualquer jeito. Não adianta retrucar, não adianta lutar contra os aguilhões. Não foi isso. Quando Jesus diz a ele, duro é recalcitrar contra os aguilhões, ele estava falando da luta de Paulo contra a igreja. Essa luta de Paulo contra a igreja era uma luta perdida. Então Jesus disse a ele que era duro recalcitrar, contra os aguilhões. Paulo não ia vencer a igreja, Paulo não ia vencer Cristo, ninguém iria vencer Jesus. As portas do inferno, ele garante em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então, Jesus se revela a Paulo, mas não força Paulo a se render. No sentido de, Paulo chegou no ponto que ele está assim, se sentiu encurralado, não tem para onde correr. Estou encurralado, eu tenho que aceitar pelo amor ou pela dor. Não. Deus não faz isso. Deus não força ninguém a aceitá-lo, nem pelo amor, nem pela dor. Ele chama. E é sempre por amor. Ainda que alguém venha pela dor, não justifica essa fala de que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Muitas pessoas chegaram na dor e não vieram. Chamados por Deus inúmeras vezes e não vieram. Quantas pessoas já ouvimos falar que eram filhos de crentes, entraram no mundo das drogas, no mundo do tráfico, no mundo do crime? Várias pessoas oraram, mas morreram sem voltar para os pés do Senhor. Ou talvez sem nunca ter estado realmente na presença de Deus. Há milagres, há casos e casos. Existem alguns que, por meio da intercessão de suas mães e das irmãs, como a gente ouve, né? As irmãs do círculo de oração, por conta da intercessão, muitos desses que estavam no mundo do crime são resgatados. Mas não justifica a frase que não vem pelo amor, vem pela dor. Não justifica. Porque muitos foram chamados com muito amor e paciência de Deus e dos irmãos e irmãs, e ainda assim fecharam seu coração, endureceram seu coração, e não foram, nem pelo amor, nem pela dor. Então, não existe esse versículo na Bíblia, tá? Não existe. Deus não chama ninguém forçado, mas Ele colocou dentro de nós algo para nos ajudar, porque a nossa natureza não é inclinada a buscar a Deus. Deus nos chama, Deus nos convida, Deus faz muitas coisas para o nosso bem, porque Ele quer, Ele nos ama, e Ele nos quer, Ele quer a nossa salvação. E a salvação está em Jesus. Mas ninguém é forçado a receber Jesus. Ninguém é forçado a crer e se arrepender e se entregar. Mas Deus, tão generoso que Ele é, Ele fez isso. Por mim e por você. Ele pôs o anseio pela eternidade no nosso coração. Desde Adão, já está na natureza humana esse anseio. Basta que cada um entenda o propósito de Deus. Entenda o sentido da vida, que é Jesus. Que é Cristo e a sua palavra, que dá sentido para a vida. Aí, quando entendemos isso,
essa fagulha, esse desejo que Deus colocou no nosso coração é satisfeito em Jesus. E aí a gente quer mais do Senhor, quer mais a presença dele, quer mais a palavra dele, quer estar na comunhão com os irmãos, na celebração, no louvor, na adoração. A gente fala de Jesus para as pessoas que ainda não tiveram essa revelação, porque elas também, está lá dentro delas, esse anseio pela eternidade. Só precisam ser direcionadas. E a direção, o caminho, é Cristo, por meio da palavra dele. Então eu espero que você tenha aprendido algo mais nesse texto de Eclesiastes 3:11, em que Deus pôs no homem o desejo, o anseio pela eternidade. E é por isso que nós buscamos a Deus. É por isso que nós buscamos o Criador e Senhor de todas as coisas. E é por isso que nós amamos a Ele e ao Seu Filho Jesus Cristo. É por isso que hoje habita em nós o Espírito Santo de Deus. Tá? Porque Deus teve esse cuidado desde a criação. E tem cuidado comigo e com você até hoje. E Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.